Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luane e a partir de hoje nós teremos um breve encontro todos os dias para que assim nós possamos aprender várias coisas juntos. E na aula de hoje nós teremos a aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós iremos aprender um assunto muito importante. Nós iremos falar sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, você sabe me dizer para que eles servem? Os sinais de pontuação, eles são usados para dar sentido ao que nós falamos, ao que nós escrevemos e tudo que nós lemos. A partir de agora, eu vou apresentar para vocês os sinais de pontuação que nós usamos no nosso dia a dia. Então, você vai prestar bastante atenção para a gente aprender juntos. O ponto final é um sinal de pontuação muito usado, né? Nós usamos ele diariamente na nossa escrita. Ele é colocado ao final da frase, indicando o final dela. É usado em frases afirmativas e também em frases negativas. Temos aí o exemplo de duas frases. Bruna gosta de comer verduras. Ponto. Eu fiz uma afirmação. Bruna gosta de comer verduras. Finalizei com um pontinho final porque eu acabei de dizer o que eu queria informar. A segunda frase. Ele não gosta de calor. É uma frase negativa. Então, eu terminei de fazer essa frase negativa e coloquei o ponto final indicando que eu finalizei a minha fala. Vamos conhecer agora o próximo sinal de pontuação, que é o ponto de exclamação. Ele é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, expressa um medo, entre outros sentimentos. Primeira frase: que cachorro bonito! Eu estou admirada com a beleza desse cachorro. Por isso eu usei o sinal, o ponto de exclamação. A próxima frase: que susto! Eu acabei de me assustar. Usei o ponto de exclamação para indicar que eu me assustei. Por exemplo, ai, que medo desse cachorro. Eu estou indicando medo, me assustei com ele e fiquei com medo. Usaria também o ponto de exclamação. Próximo ponto é o ponto de interrogação. Ele é indicado para frases que expressam uma pergunta. Muito fácil. Toda vez que você quiser indicar uma pergunta, toda vez que você quiser fazer uma pergunta, nós iremos usar o ponto de interrogação. Por exemplo, qual é o seu nome? Eu estou te fazendo uma pergunta, por isso que eu utilizei o ponto de interrogação. Próxima frase. Por que você não foi ontem para a escola? Acabei de fazer outra pergunta, então por isso utilizei o ponto de interrogação. Ou seja, todas as vezes que você quiser fazer uma pergunta, você vai utilizar esse pontinho aí, que é o de interrogação. Temos também os dois pontos. Você já viu esses dois pontos em alguma frase, algum texto no seu dia a dia? Esse sinal pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas. Pode apresentar uma enumeração, uma lista, por exemplo. Fui ao mercado e comprei. Coloco os dois pontinhos. O que eu comprei? Frutas, verduras, álcool e carne. Os dois pontinhos foram utilizados para eu enumerar a minha lista de compras. E ele também pode apresentar a fala de um personagem. Por exemplo, Luísa perguntou. Coloquei os dois pontinhos e agora vem a fala do personagem. Onde está o meu caderno de desenho? Então, esses dois pontinhos foram apresentados para indicar a fala de um personagem, ok? Então, nós utilizamos os dois pontos para fazer uma listagem, né, para indicar uma lista, como, por exemplo, lista de supermercado, ou também para indicar a fala de um personagem. Assim que ele for falar, coloca os dois pontinhos, que em seguida vem a fala do personagem. Também temos a vírgula, muito utilizada. Ela é utilizada para a separação de elementos dentro de uma mesma frase. Primeiro exemplo aí. Para o início das aulas, vírgula. Vou precisar de cadernos, vírgula, lápis, vírgula, borracha e agenda. Eu utilizei a vírgula
para o quê? Separar os elementos da minha fala, para eu não precisar falar tudo correndo. Se não tivesse a vírgula, olha como nós faríamos leitura dessa frase. Para início das aulas, vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda. Ficou tudo muito corrido, né? Quase não dá nem para falar, quanto mais para compreender. Então, eu utilizei essa vírgula para dar uma pausa na minha fala, né, e para fazer a separação desses elementos. A próxima frase. No recreio, vírgula, Carlos brincou de peteca. Utilizei essa vírgula aí para dar uma pausa nessa fala, né? E para que ela tenha coesão, para que ela tenha o seu sentido correto. Próximo ponto de sinal de pontuação é a reticências. As reticências são utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Como assim? Vamos ler essa frase. Alguém está dizendo dessa forma. Tudo indica que sim. Basta você buscar. Opa, não terminou de falar. A pessoa não concluiu a sua fala. Então, eu coloco as reticências, que são esses 3 pontinhos, para indicar que essa fala, que esse pensamento foi interrompido. E também temos o travessão. Quantos aí já leram aquelas historinhas que tem a fala dos personagens e a gente vê sempre esse traço nas falas, né? Bom, o travessão é utilizado antes da fala de um personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens. Vejamos o diálogo a seguir. Temos o travessão. Helena, você está vendo aquela estrela? Aí Helena vai responder, então eu coloco o travessão. Qual titia? Aí a tia vai falar novamente. Coloca o travessão de novo. Aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente. Aí Helena vai lá e responde. Nossa, acabei de ver, é linda. Ou seja, eu uso o travessão toda vez que algum personagem estiver falando. Agora, para a gente compreender melhor tudo isso que eu acabei de explicar, vamos lá. Veja a seguir como os sinais de pontuação podem mudar o sentido do que lemos e do que escrevemos. Um homem rico estava muito mal. Pediu papel e caneta e escreveu assim. Vamos ver o que esse homem escreveu. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Só que esse homem morreu. Ele fez esse texto, escreveu esse texto todinho, essa frase, né, esse pequeno texto, e ele morreu antes de conseguir fazer a pontuação desse texto. Vamos ler mais uma vez. Deixe meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Não tem nenhum sinal de pontuação, então ficou meio sem sentido esse texto, né? E olha o que acontece. Ele morreu, não conseguiu pontuar o seu texto, o texto ficou sem coerência, não dá para entender direito o que esse texto quis dizer, o que ele quis dizer através desse texto. E tinham 4 pessoas concorrentes para poder receber o que o tio tinha deixado, o que o homem havia deixado. Era o sobrinho desse homem, a irmã desse homem, o padeiro, que era um conhecido, e os pobres. Todos eles eram espectadores, né, querendo receber alguma coisa desse homem. Então, o que aconteceu? Cada uma dessas pessoas, o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres, cada um pontuou esse texto da forma que mais lhe convinha. Vamos ver aqui. O sobrinho fez a seguinte pontuação. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Ou seja, da forma que esse sobrinho pontuou esse texto, ele está dizendo que toda a herança, todos os bens desse homem ficou para ele, né? Só que em seguida, olha quem chega. A irmã chegou em seguida e escreveu assim. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Ou seja, a irmã escreveu que o seu irmão estava deixando a herança para ela.
O sobrinho escreveu de uma forma que parecia que a herança era para ele. Quando a irmã desse homem chegou, ela já escreveu de uma forma, pontuou esse texto de uma forma ao qual estava a favorecendo. Mas não para por aí. Olha só o que vem a seguir. O padeiro, que não era nada bobo, pediu uma cópia do documento original, ou seja, ele pegou uma cópia daquele documento sem nenhuma pontuação e puxou sardinha para o lado dele. Olha como que ele pontuou esse texto. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Ou seja, de acordo com a pontuação do padeiro, a única pessoa que vai se dar bem aí será ele mesmo, né? Só que, mais uma vez, não acaba por aí. Após o padeiro fazer isso, o que acontece? Chegaram os descamisados da cidade. Um deles, que era muito sabido, fez a seguinte interpretação. Pegou o textinho e pontuou da seguinte maneira: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Ou seja, quem iria se beneficiar, né, através dessa herança seriam os pobres. Por quê? Ele utilizou a pontuação de uma maneira que pudesse o favorecer. Então, para a gente concluir a nossa aula de hoje, os sinais de pontuação são símbolos usados para que a gente consiga dar sentido às frases e aos textos. Então, se nós utilizarmos cada um dos sinais de pontuação corretamente, nós iremos conseguir expressar tudinho apenas utilizando os sinais de pontuação. Então, vamos ficar bem atentos para todas as vezes que nós quisermos escrever algo e passarmos uma informação para alguém, vamos utilizar os sinais de pontuação corretamente para que quem for ler esse texto que nós escrevermos possam compreender exatamente da maneira que nós escrevemos, tá bom? Então, até a próxima aula.